Um bom dia a todos, que alegria poder chegar até a sua casa, até o seu coração, até a sua família, para levar a palavra de Deus nesse sábado, final de uma semana. E sempre que a gente termina uma semana, nós somos convidados a fazer uma avaliação positiva e não tão positiva das coisas que fizemos ao longo da semana. Por isso, pense um pouquinho aquilo que aconteceu ao longo desta semana na sua vida. O que foi bom, o que ficou para fazer, as coisas que nós não conseguimos desempenhar com uma forma mais perfeita. Então vamos colocar tudo nas mãos de Deus. Vamos pedir a Deus que Ele nos fortaleça, Ele nos ajude para que nós possamos iniciar esse dia e assim finalizar uma semana com o coração cheio de paz, cheio de encanto pelas coisas de Deus. Minha saudação especial a todos aqueles que nos acompanham através da TV Evangelizar, através do YouTube, através do Facebook, através do WhatsApp, aqueles que recebem, que compartilham a palavra. Muito obrigado a você, porque Deus precisa da sua ajuda também para que os seus amigos possam receber a palavra, o ensinamento de cada dia. Pegue a sua Bíblia, vamos meditar a palavra. Hoje ela é retirada de Lucas, capítulo 20, versículos 27 ao 40. O texto diz assim: Naquele tempo aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição. E lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e esse morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: Nesta vida os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos. Serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns autores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia? Queridos irmãos e irmãs, Jesus está falando com os saduceus. Quem eram os saduceus? Pessoas que não acreditavam na ressurreição. Diziam que a alma morre com o corpo. Também não acreditavam em anjos. Então, Jesus usa de tudo isso que eles não acreditavam para catequizar a eles. Veja que Jesus, sempre que vai dar uma orientação, ele tem um conhecimento do contexto, ele sabe a quem ele está dirigindo a palavra. Veja como é importante isso como um ensinamento para este dia. Quando você vai conversar com alguém, você sabe com quem você está conversando? Você sabe o que se passa pelo coração, pela vida desta pessoa? Jesus fala com um grupo, mas quando nós falamos com as pessoas, nem sabemos a que grupo pertence, se são católicos, evangélicos, não sabemos. Mas com quem você está conversando enquanto indivíduo, enquanto pessoa? Um pai, uma mãe de família? Alguém que, quem sabe, está passando por uma dificuldade? Então, antes de fazer qualquer tipo de julgamento, nós precisamos saber com quem nós estamos falando. E assim nós podemos dar uma orientação. Caso contrário, nós vamos falar coisas, mas nem sempre são as coisas acertadas para aquele momento. O conhecimento para o qual nós dirigimos a palavra é fundamental.
assim como Jesus nos ensina na palavra de hoje. Ele conhecia esse povo, esse grupo dos saduceus, por isso ele ensina a partir daí. Como eles não acreditavam na ressurreição, eles começaram a dizer, através da lei de Moisés, como Moisés tinha orientado. E aí o próprio Jesus, citando Moisés também, vai falar da existência de Deus, que é Deus dos vivos e não dos mortos. Veja como é importante essa sensibilidade de coração. E aí nós vemos que Jesus quer nos trazer esta mensagem de otimismo para que a gente possa crer e continuar sempre crendo, para que nós possamos estar cada vez mais perto de Deus. Porque se nós pensar assim, bom, tudo o que vivemos termina com a morte. Não há nada depois disso. Então nós, se sofremos, iríamos dizer, bom, se tudo o que nós temos acaba com a morte, não há nada depois dela, então por que eu vou ficar sofrendo? Acaba interrompendo a própria vida, porque se o resto da minha vida é sofrimento e com a morte termina tudo, então por que viverei? Então Jesus vem nos trazer esta mensagem para que a gente possa crer que depois desta nossa vida terrena há um momento de vivência com Deus. E aí o próprio Jesus diz, ali eles já são considerados os filhos de Deus porque eles ressuscitaram, porque eles se comportaram como filhos de Deus. Não é simplesmente porque morreram, não é simplesmente porque ressuscitaram, é porque conseguiram viver como filhos de Deus. E nós, como estamos vivendo? Como filhos de Deus? Veja que a ressurreição não acontece quando morremos e daí ressuscitamos. A ressurreição já é a nossa vivência hoje. Quando nós somos batizados, nós morremos para o pecado original e ressuscitamos para uma vida nova com Cristo. Então, hoje já nós estamos vivendo também a nossa ressurreição. Depois, esta passagem da morte para a vida eterna é apenas um momento também na nossa vida. Claro que com todas as dores, as saudades, os reencontros, mas são momentos. Então nós precisamos viver bem o hoje, nos comportando como filhos de Deus, para que nós possamos ser merecedores também do céu, para que nós possamos ressuscitar com o Cristo para a glória eterna. Que nós possamos viver bem esse dia e assim dizer, quem sabe no íntimo do nosso coração, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Devemos viver para Deus ao longo desse dia. Procure rezar, procure se colocar diante de Deus e assim apresentar também a sua família, para que Deus possa cuidar de todos. Vamos continuar evangelizando, porque evangelizar é preciso.